Mas, gente, tive que dar uma paradinha aqui. Vou fazer um segundo vídeo, até para não ficar longo. Quem quiser assistir, né, em tempos separados, fica sem problemas. É porque a janela bateu aqui, aí eu tive que pausar o vídeo. Bom, então, o advogado determina que o estagiário vá ao cartório para resolver um processo, né, para fazer uma diligência. Aí o estagiário chega lá e fala assim: eu quero ver esse processo. Aí o funcionário do cartório vira e fala assim: você não pode ver esse processo, porque, vamos supor, tá no processamento. Vamos supor, tá no processamento. Aí o estagiário vira e fala assim: tá bom. Aí ele vai pegar e vai anotar naquele papelzinho lá: não pude ver o processo. Vai chegar pro advogado, aí ele vai olhar, ou ele vai mandar você voltar, vai te orientar em relação àquele processo e vai mandar você voltar lá, ou ele mesmo vai mandar outra pessoa, ou ele vai comparecer ao cartório para tentar resolver. E aí a sua função terá caído por terra, porque era para você ir lá resolver. Eu, quando estagiei nos meus escritórios, sempre foi muito tranquilo, mas o último escritório que eu trabalhei foi um escritório grande no Rio. Gente, lá era regime militar, sem brincadeira. Sem brincadeira. Então, lá era complicado. Então, eles me exploraram muito. Exploraram no sentido de: eu trabalhava mais de 8 horas por dia. Eu já trabalhei muitos finais de semana, feriados, né? Não recebia 13º, nunca recebi férias, né? Lá você era maltratado, sério mesmo, os funcionários lá eram maltratados, era uma pressão muito grande. Eu tive vários problemas de saúde por conta do escritório, mas eu posso dizer uma coisa: aquele foi o último escritório que eu trabalhei. Eu posso dizer uma coisa: eu saí de lá sabendo o processo civil, mas sabendo o processo civil mesmo, completa. Eu me senti preparada para uma advocacia, porque enquanto eles estavam me explorando, eu estava sugando informações deles, e é isso que o estagiário tem que fazer. Gente, suguem as informações dos chefes de vocês. É lógico que não é para ficar atrás do chefe, sem deixar o chefe trabalhar, perguntando tudo todo momento. Existem momentos para vocês fazerem perguntas, para vocês poderem buscar as informações corretas. Mas vocês podem ter certeza que o seu chefe vai ter muita boa vontade se você se mostrar diligente também. Se você sempre se mostrar disponível para resolver. Então, vamos supor, o advogado pede para você retirar um documento em cartório, né? A verbação o documento para verbação do divórcio, né? O registro. Você retira aquele documento sem ler e chega no escritório sem esse documento, com um documento incorreto, você vai ter que voltar e vai determinar que o documento e vai ter que pedir para que seja refeito. Se você automaticamente olhar um documento e verificar que o documento precisa ser retificado, tem que ser digitado novamente para como é que se diz, consertar os dados que estavam incorretos, você já vai chegar: olha, eu fui retirar, mas quando eu analisei a carta de sentença, eu verifiquei que estava incorreto, que o nome das partes não eram essas, que não estava vinculado. Qualquer coisa que esteja errado naquele documento, você verificou. E olha, eu já pedi, já está novamente na digitação. O advogado vai pensar: caramba, ele tem um diferencial. E ele provavelmente vai apostar em você ali dentro. Ele provavelmente vai querer fazer com que você cada vez tenha mais funções e aprenda mais, tá? Então, normalmente é assim. Para isso, gente, vocês têm que ter também boa vontade. Se vocês entrarem no estágio de vocês querendo cumprir o horário,
e ganhar o salário no final do mês, né, vocês não vão estar crescendo profissionalmente. Então, tudo também vai da maturidade daquele estagiário, tá? Bom, ler é importante. Nesse último escritório que eu trabalhei, eles levavam tudo muito a sério mesmo. Cada fase do processo era levado muito a sério. Tanto é que eles separavam os setores por fase do processo, tá? E aí, gente, eu lembro que quando tinha audiência, eu era estagiária, então eu não fazia audiência. Mas eu era responsável por aqueles cartórios, eu tinha que olhar os andamentos, fazer os fóruns, tal. E eu era responsável por fazer um resumo do processo para aquela audiência. Então eu tinha que ler a pasta toda. E quando você fazia o resumo, você tinha que passar essas audiências, essas pastas das audiências com o seu coordenador, o coordenador que estava diretamente para poder verificar o processo em primeira mão, para passar para os advogados que iriam realizar a audiência. Ok. Se você chegasse na frente desse coordenador sem saber assuntos importantes sobre o processo, era melhor você nem chegar perto. Porque uma das primeiras frases assim: você leu a pasta? Você leu? Tem um documento falando sobre isso? Não tem. Por que eu não tenho? Por que eu não foi juntado? A gente falou. E aí se você não tivesse lido a pasta, você estava assim. Hoje em dia, eu não consigo agir de outra maneira que não seja essa, porque isso é o correto, gente. A gente tem que ler documento por documento, olhar tudo, observar tudo, para que não tenha erros. Então, gente, tem que ler, não tem jeito, tá? Primeiro porque a nossa profissão, ela não é outra senão leitura, né? Lógico que a gente tem toda a prática, mas a gente tem que ler, doutrina, a gente tem que ler jurisprudência, a gente tem que ler documentos no processo, porque senão a gente não trabalha. Nossa profissão, ela tem a base na leitura, tá? Então, aprendam a ler, e aprendam a ler mesmo, tá? Aprender a ler não é juntar letrinha com letrinha e formar uma palavra, não. Olhar o documento, ver se aquela data daquele evento condiz com o fato que o autor contou. Nem sempre quando o cliente chega contando uma história, aquela história é verdadeira. E você tem que se resguardar, então você tem que ler o documento, que ele não pode passar batido, né? Então você tem que se resguardar mesmo dos fatos que são levados para você. Então, gente, o estágio é muito importante, levem a sério. Quando vocês forem ao fórum, prestem atenção, leiam, saibam, quando vai fazer uma diligência, o advogado passou para você para fazer uma diligência, leia o processo. Leia a pasta do processo, se o seu escritório, principalmente se você estiver no escritório que tem o costume de tirar cópia de tudo, de ter tudo anotado no sistema, ou na ficha de papel que seja. Se o escritório tem o costume disso, vai ler, vai aprender. Sabe, observa a conduta daquele advogado quando você acompanha ele em algum fórum. Observa. Aquele seu colega que está trabalhando há mais tempo e que é valorizado dentro do escritório. Por que ele é valorizado dentro daquele escritório? Tudo isso é importante. Então, gente, não sejam estagiários que apenas fazem. Sejam estagiários que também pensam. É lógico que você pensa, mas nem tudo você pode ter autonomia. Você não tem autonomia para fazer tudo. Mas se você já começar pensando, já ajuda. Tá? Você começar pensando já ajuda. Porque, às vezes, você precisa ter um olho clínico lá na hora no cartório para poder saber. O funcionário dá uma informação para você. Você não tem que voltar. Voltei com essa informação. Não, peraí. Mas não é assim. Eu quero ver esse processo porque está acontecendo isso, isso e isso. Eu tenho que resolver. Eu tenho que mostrar. Eu tenho um erro de vocês aqui. Esse processo não tinha que estar no processamento. Esse processo tinha que estar com uma abertura de prazo para mim. Enfim. Então, gente,
Só para contar uma história, teve uma vez que eu tive que resolver como estagiária, né? Na verdade eu tinha sido promovida, né? Um estagiário com um pouquinho mais de glamour no escritório, né? E eu tive a minha primeira missão nessa minha função, né? Que eles chamavam de assistente de direito, que eu tinha que resolver um processo que perto do recesso tinha publicado uma sentença de improcedência, nós estávamos pelos autores. Por acaso a gente não tinha o diário oficial daquele dia no escritório. Aí eu fui para a biblioteca do fórum, verifiquei que aquela publicação não saiu naquele dia, porque nós havíamos perdido o prazo nesse processo. A publicação não saiu no diário oficial. Aí eu tirei cópia e fui no cartório. Quando eu cheguei no cartório, estava uma corda, porque estava em expediente interno. E, gente, eu precisei ser diligente, entrar, explicar a situação. Falei com a secretária do juiz, e aí as pessoas verificaram que não só o meu processo, como 16 outros processos constavam no sistema do TJ como publicado, porém não tinha sido publicado efetivamente no Diário Oficial. E se eu tivesse chegado lá no cartório e dissesse, tá bom, ok, eu não teria tido essa informação. Provavelmente outra pessoa teria ido lá e teria visto essa informação no dia seguinte. E esse tipo de comportamento fez muita diferença mesmo. Então, gente, sejam mais diligentes, sejam mais responsáveis, comprometidos, entendam que nesse momento de estágio é melhor vocês serem explorados, porque aí vocês têm a oportunidade de sugar todo o conhecimento da prática, toda a experiência necessária para que vocês possam advogar, sejam de forma autônoma, seja em qualquer outro escritório. Tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus e até